Eu aqui, Carol, enfermeira do Cantinho da Leitura. Deu uma travada aqui, tô voltando. Hoje vamos aqui, eu, Renato André, Ana Florence, Nadia Mary e Arara Laura. Vamos estar recebendo hoje Francine Cruz. Vamos estar falando um pouquinho de mulheres na literatura. Né? Tô aqui com a camiseta a lojinha do Heitor. A lojinha do Heitor, ela é mantida pela Jamile, que é a mãe do Heitor. E todas as vendas das tintas revertida para o tratamento do Heitor. Então você vai estar seguindo lá direitinho. Lojinha do Heitor e ver a história da Jamile, mãe de guerreiro. Né? Vou estar chamando agora aqui a Francine. Espera que eu já vou chamar a Francine para conversar aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Francine, pronto. Vamos lá. Direitinho. Boa Oi, noite, Francine. Que bom conhecê-la. Que bom que você aceitou esse bate-papo aqui no Cantinho da Leitura. Seja muito, bem-vinda. muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de recebê-la. E Dia dos Professores, parabéns, né? No dia Obrigada, dos professores. Minha mãe é professora, Francine. Minha que mãe é professora de legal. literatura. Professora do quê? De literatura, Ah, que bacana. do Colégio Parabéns. Militar de Salvador. E se apresente a todos aqui, Francine, para todo mundo lhe conhecer. Bom, eu sou a Francine Cruz, sou professora e também sou escritora. Vou mostrar então os livros. Esse é o meu primeiro romance, se chama Amor Maybe. É uma história romântica, né? Casal jovem que vive essa história laica, né? Estados Unidos e Brasil, por isso que o título também é nos dois países. E sou autora também da Casa dos Dois Amores, que é um romance que se passa aqui no Brasil, década de 60, ditadura militar, e vai ter um romance no meio de todo esse tempo difícil, né? E aí a Peraí, minha Francine, veio rapidinho. a professora, que Não tem tô conseguindo o ouvir livro. Francine, gente. Rapidinho, viu? Peraí que eu vou chamar a Francine de novo aqui, gente. Porque tá mudo pra mim. Peraí. Pronto. Deixa eu chamar a Francine aqui. Ficou Oi, mudo pra voltou? mim, Francine. Voltou. Porque tava mudo pra mim. Ah, tudo bem. Eu estava falando dos meus Sim, livros, né? sim. Mostrei os dois romances, então o Amor Maybe, A Casa Lindo. dos Dois Amores, que é em audiolivro. E agora vai sair também a versão física, né? O livro. E, como eu Olha. estava falando, da minha vertente professora, né? Sou professora de educação física. Então, Olha! tenho esse livro que Que vai muito bem lindo. também, lá na Amazon, sempre está nos mais vendidos, que é a Educação Física na Terceira Idade. Que massa! Então, eu gosto de misturar as duas profissões. Né? Gosto muito, amo ser professora. Atualmente estou trabalhando na Secretaria de Educação aqui do Paraná. Sim. Trabalho com a parte de currículo. E também amo, sou formada em letras também, apesar de não atuar na área de letras, atuo na área de educação física. Mas, como sempre estive muito ligada com essa parte da literatura, dos livros, acabei também fazendo essa segunda licenciatura em letras. E gosto muito das duas coisas. Eu falo que eu não sou só a professora nem só a escritora, são as duas juntas. Então, essa sou eu, um pouquinho aí para o pessoal conhecer. Gostei. Professora de educação física, professora de letras e escritora. Imagina, é multi. Multi. É multi. E para você, Francine, quando foi que surgiu essa. Quando foi de onde surgiu o incentivo para ler e para você escrever? Quando é que isso surgiu para você, esse mundo da escrita e esse mundo da leitura para você? Então, eu fui criada pelos meus avós, né? Morei sempre com os meus avós. E o meu avô, ele era um grande contador de histórias. Então, desde pequeno, ele já reunia a gente assim antes de dormir, aquela coisa bem de contar as histórias, sabe? E isso foi sendo alimentado. Ele todo dia, né, antes de dormir, contava, ouvia uma história.
E isso vai girando, né? Em quem ouve as histórias, também você fica com vontade de ir criando suas histórias. Aí na adolescência, eu acho que todo mundo é meio poeta na adolescência, né? Todo Sim. mundo passa por aquela fase de escrever os versinhos de amor. E eu era uma adolescente, assim, um pouco sozinha, um pouco solitária. Então, claro, eu tinha meus amigos, mas era, de certa forma, quando ia para casa, você era muito solitária, porque acredito que quem já foi criado pelos avós percebe muito, é um distanciamento geracional muito grande, né? Então, acaba que tinha assim, esse grande embate, assim, eu acabava ficando um pouco sozinha em casa, né? E acabava externalizando ali na escrita, né? E era uma forma de canalizar um pouco aquela energia juvenil também, né? E aí foi, dizem, né, que quando você é adolescente, todo mundo é poeta. Se você continua depois que fica velha, é porque você é mesmo. E eu passei da adolescência e continuei escrevendo e tô aí até hoje. Então, mas foi assim desde a minha infância, sabe? Pelo meu avô, que foi um grande contador de histórias, e aí continuou para adolescência e vida adulta. Isso é importante que você colocou, Francine, a importância dos avós e a importância de a gente nós termos assim um contador de história dentro de casa. Como Exato. isso faz com que a nossa vida, eu acho que fica mais, como é que eu digo, mais produtiva. Eu acho que a mente fica mais na vontade de dizer assim, olha, eu quero aprender com ele a poder escrever, né? A poder passar o sentimento ao próximo, né? Sim, e toda a questão de você desenvolver a imaginação, né? Porque quando você está ouvindo a história, você está também imaginando tudo aquilo na sua cabeça, né? Acho que desperta muito a criatividade, a imaginação, ela vai sendo alimentada, né? E eu digo Mas a foi você que eu sempre gostei de ler, né? Escrever, eu escrevia assim na escola, alguns textos, né? Mas eu só fui mesmo me encontrar de escrever poesia na pandemia. Foi quando eu dei aquele estalo, né? E eu disse assim, e a importância que eu tive das minhas duas avós. Uma avó paraense, que era Maria Celes, e minha avó Dulce. Né? Minha avó Maria era uma mulher que tinha até o terceiro, quarto ano primário, como minha avó Dulce também. E as duas eram muito dinâmicas, né? Gostavam de escrever, gostavam de ver direitinho e ler. A minha avó Dulce era, ler e lia mais, né? E ela fazia poesia. Só que ela escondia a poesia dela. E aí, quando ela faleceu, aí a gente teve a dimensão de quanto eram lindas as poesias. E aí eu comecei a escrever poesia por causa dos pacientes. Eles me dão eu começo a perguntar da vida deles e vira poesia. Então que foi legal. uma maneira de, hoje mesmo, o cantinho completou 2 anos, dia 12 agora, 2 anos de cantinho da Parabéns. leitura. E hoje teve até um bolinho, né? E eles ficaram muito felizes, né? Teve até o sorteio direitinho. Então, isso faz com que a gente mude o dia a dia, né, das pessoas. E os seus Com livros eu vejo, certeza. eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas vou ler. Eu vi que é romance. Para É romance. você, essa parte do romance, as inspirações surgem da onde? Porque romance é difícil. Porque você tem que botar um sentimento, mas que não fique aquela coisa melosa, fique também algo mais concreto. Como é isso para você? Olha, primeiro assim, eu quando escrevo a narrativa longa, né, o romance em si, né, não romântico, mas eu gosto de escrever coisas mais tranquilas, mais leves, mais doces, porque a vida em si já é bastante pesada, né? Então, Verdade. às vezes, quando eu escrevo um conto mais curto, eu aí consigo fazer uma coisa mais, digamos assim, não romântica. Mas quando eu escrevo a narrativa longa, eu gosto de pender para esse lado que eu acho que traz para a questão de você ler e você se divertir, você ter um momento ali tranquilo no seu dia, né? As pessoas que leem meus livros, elas falam muito isso para mim. Elas falam, eu gosto de ler seu livro porque ele é leve, você senta ali, você descansa, você se diverte, você, né, tem aquele momento de estar ali na leitura, mas é uma coisa tranquila. Então eu gosto disso, de fazer coisas tranquilas, né? Claro, colocando o amor no meio. E acho que vem muito das experiências da gente também, né? Claro que o livro é uma ficção,
sim. mas tudo que a gente vive, né, toda a nossa volta acaba se tornando inspiração. Então, às vezes Uhum. você vê uma cena de alguém, ou você viveu uma experiência, e aí você consegue trabalhar nisso e dali tirar, né, uma história. Para mim funciona muito assim, de pegar coisas da vida mesmo, né? Então, a minha inspiração são essas questões da vida mesmo que acontecem. E o primeiro que você escreveu? Você disse assim, eu vou escrever um livro de romance. Como foi para você escrever o primeiro? E você colocar ali, você ver ele na sua mão e saber que ele ia para outras mãos, e outras pessoas iam ler e ter a visão delas, as opiniões. Como foi isso para você? Então, o primeiro livro que eu escrevi na minha vida foi um livro de poesias, né? Era um livro de poesias religiosas, inclusive, né? Não tenho mais ele, já está esgotado, nem estou com ele aqui. Mas foi esse o primeiro livro foi pela poesia. Sim. Aí o segundo livro foi um livro de educação física, um livro técnico da minha área. E aí o Amor Maybe, ele foi o meu terceiro livro, o primeiro romance, Sim. né? E foi o terceiro livro. E ele veio depois de uma situação bem séria que eu passei, que foi eu tinha 25 anos e eu tive um AVC. Olha. Então você pensa que é uma jovem, né? 25 anos, super jovem, e você do nada ter um AVC, ficar 10 dias no hospital, e aí você tem aquele choque de realidade, né? Meu Deus, eu poderia ter morrido e o que eu queria fazer da minha vida. Então, quando eu saí do hospital, isso foi em 2009. Quando eu saí do hospital, eu falei assim: meu Deus, eu tenho esse sonho de publicar um romance e eu não fiz isso ainda, eu podia ter morrido sem ter realizado esse meu sonho. Então, quando eu saí do hospital, eu falei: agora eu vou ter que publicar esse livro. E foi nessa questão de urgência mesmo, assim, sabe? Puxa, era um sonho que eu tinha porque já tinha o livro de poesia, tinha o livro de educação física, mas eu queria fazer o romance, né? Esse livro, para mim, O Amor Maybe, ele é muito especial porque ele retrata uma época da minha vida, né? Da minha própria juventude, algumas experiências que eu tive com primeiros amores, com questão de escolher profissão futura. E ele tem muita, dentro dele tem muita intertextualidade. Então acho que ficou bem rico assim, porque a protagonista, a Josie, ela quer também ser uma escritora, ela quer fazer faculdade, então ali no meio do livro ela vai ler um Pablo Neruda, ela vai ler um Shakespeare, ela vai ler um Goethe, e ela então quem lê o Amor Maybe acaba também lendo uns pedacinhos ali do Goethe, lê uns trechinhos da Senhora, do José de Alencar, e isso vai enriquecendo também. As pessoas sempre falam: nossa, eu li seu livro, daí já fui ler o livro que a protagonista estava lendo, porque fiquei curiosa, queria conhecer. Então, a minha vontade com esse livro era realmente trazer esse prazer da leitura para as pessoas, né? Como eu te falei antes, que fosse uma coisa leve e que incentivasse as pessoas. E foi depois desse choque de realidade, assim, olha, podia ter morrido e estou aqui, agora eu vou publicar. E aí eu fui atrás disso. Não, 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 não. Não começa. Peraí. Peraí. Peraí, viu, gente, rapidinho. Ixi, rapidinho, rapidinho, rapidinho.
que será que tá. Bom, Francine, não, voltamos. Deu uma pane aqui agora, voltamos. Ai, que bom. Desculpa. Tá, a internet tá boicotando aí a live. Tá, não, mas não, vem Maria. Foi aqui. Ai, que bom Então, que você Francine, voltou. o de romance foi o terceiro, então. Foi. Foi o primeiro romance, mas a terceira escrita sua. Aham, isso mesmo. E o último agora, qual foi? O meu último livro foi o segundo romance, foi O A Casa segundo dos Dois romance. Homens, Sim. né, que saiu em Lindo. alto. E agora tem um próximo romance que está em fase de revisão aí, à procura de uma editora também, que deve sair em breve. E aí esse novo romance, esse terceiro romance, ele vai contar um pouquinho da história, Sim. que também foi inspirada nessa questão do AVC que eu tive, né? Então vai ser uma história de uma protagonista que vai passar por essa mesma situação de ter um AVC. E aí são 4 personagens dentro do hospital, né? A protagonista, o namorado e 2 médicos. E esses 4 protagonistas vão se encontrar, então, a partir desse evento, que é o AVC da Fernanda, que é a protagonista. E cada um desses personagens, ele tem uma dificuldade, assim, na sua vida para enfrentar, né? No caso da Fernanda vai ser esse AVC, que ela vai ter super jovem. Um dos médicos tem um problema seríssimo de depressão, Sim. né? E o outro tem um problema de coração partido, ele é muito, sofreu muito no amor do passado, ele é gay, então ele tá fechado para balanço, não quer mais amar ninguém. E vamos ter o namorado da Fernanda que vai ver lá a namorada quase morrendo, né? E meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora sem, né, sem a minha namorada? Então esses 4 vão ter que resolver essas lições e vão juntos, né, vão ter as suas vidas cruzadas e cada um deles conta a história da sua perspectiva. E me deu um trabalho para fazer esse livro que você não imagina. Não, eu imagino. Eu imagino você fazer um. Eu admiro quem faz romance, porque tem que ter muita criatividade e você saber interligar um personagem com o outro e os detalhes. Então é muito detalhezinho e você tem que fazer a conexão. Então isso é complicado. Você conectar um personagem com o outro. Vidas diferentes, sentimentos diferentes, para que se torne um só e que se Sim, consiga levar o romance para que o leitor fique com aquela ânsia de querer ler e saber o que vai passar na próxima página, né? é. E é bem isso que você falou. A parte mais difícil do romance, como ele é uma narrativa longa, é você ir fechando todas né, as tramas e subtramas que você abriu, você precisa depois fechar, né? Não pode deixar nada Sim, em aberto. Então é um trabalho de tecer mesmo, né? E no caso desse livro, como eu estava falando, foi a primeira vez que eu fiz com 4 vozes, né? 4 protagonistas, cada um em primeira pessoa. E aí você pensa que, para mim, tá, a Fernanda, tudo bem, ela era mulher, né? Mais ou menos ali, uma idade parecida com a minha, mas os outros 3 personagens eram homens. homens. Então eu tive uma grande dificuldade assim de fazer a voz, né? Porque eu não poderia, como escritora mulher, soar como uma mulher, ia ficar inverossímil pro personagem, né? Verdade. Então colocar ali um pouco de testosterona pro personagem, ou às vezes na voz dos médicos, né? Tem um jeito diferente de falar, tem as palavras específicas que o médico usa. Então foi bem desafiador fazer esse livro em primeira pessoa, cada um dos personagens. Eu espero que quando o livro sair vocês gostem e vejam se funcionou. Espero que sim, né? Eu acho que o pessoal da saúde vai gostar também. Porque, como. E assim, você colocar uma personagem que teve AVC e você já ter tido, isso também é de uma importância incrível, porque você vai colocar conforme o que você já passou. E como é que fica a situação da mente, da parte física, dos dilemas, das limitações, né? Eu trabalho na neuro, então nós pegamos muito paciente, trabalho no Roberto Santos, no Hospital Geral Roberto Santos, e a gente é muito jovem hoje com AVC, muito, e cada vez parece que é mais cedo.
né? E a gente fica, meu Deus, o que será? E a gente vê as limitações, a gente vê as angústias, né? Se quanto tempo vai ficar no hospital. Então, isso tudo a gente fica no dia a dia e a gente sabe o quanto eles querem sair dali, né? Então, assim, tudo muda, né? E você vê ali os companheiros de junto, os companheiros dando força para que aquela pessoa volte para casa. Então, os filhos que aguardam em casa também. Isso também a Sim, gente fica olhando e fica pensando, né? Como vai ser a vida pós-hospital, né? exatamente. É bem isso. Eu acho, olha que legal, eu não sabia que você trabalhava na neuro, mas eu acho que você vai super gostar, então, porque o livro inteiro ele se passa na enfermaria da neuro. Tá Então, mudinho pra mim agora. Peraí. Rapidinho, assim. Rapidinho. Peraí, viu, gente? Que tá ficando mudinho pra mim aqui. Essa internet hoje, ela quer abusar a gente, mas não abusa, não. Peraí. Pronto. Peraí. voltou? Voltamos, Francine, voltamos. E, Agora Francine, coloquei o fone agora para ver se tá. fica melhor, de Beleza. repente. E você, quando você colocou o personagem, os médicos, você assim, juntou algumas situações que você viveu durante internamento e colocou nesses personagens ou não? Muito romanceado, né? Porque quando eu tava lá no hospital, eu não tinha muita noção de nada. Tava assim bem fora da casinha. Mas eu me lembro assim, alguns flashes assim, e aí algumas coisas que daqueles flashes que eu tive, olha, poderia ter sido assim, poderia ter sido assado. Então, muito pouco é real ali, mas foi baseado em algumas situações que eu vi, mas assim, totalmente romanceado, né? Sim, Mas eu me lembro dos médicos que me atenderam, assim, então algumas características físicas dos médicos são parecidas e tal, sim. mas é bem ficcional daí a história em si. E para você, já teve a situação de a pessoa ler seu livro e ter um feedback e a pessoa dizer, olha, eu passei por isso, isso aqui melhorou minha autoestima, isso aqui melhorou o meu dia. Como é isso para você? Muito. Principalmente o Amor Maybe, ele é um livro para jovens, né? Então, enquanto professora, eu também tinha essa preocupação que os meus alunos pudessem ler os meus livros, né? Hum, E ele é um livro que fala muito, assim, da questão da amizade, né? Dos protagonistas, dos primeiros amores e tal. Então, os alunos vinham e falavam assim, olha, eu passei por uma situação assim com a minha mãe, ou aconteceu isso comigo. E, principalmente, as pessoas falavam para mim assim, olha, o seu livro foi o primeiro livro que eu li na vida e olha, agora eu quero ler outros. Então, isso para mim é a maior alegria que uma escritora pode ter. Saber que o seu livro abriu as portas da leitura para alguém, né? E assim, nossa, quando ele foi lançado, eu tive assim uma grande alegria de poder ir para vários locais do Brasil. Então, eu sou do Paraná. Eu sim. pude, por exemplo, fazer eventos em escolas de Brasília, fazer Feira do Livro em São Luís do Maranhão, fazer projetos na Amazônia. Então, assim, eu recebia depois e-mails de todos esses lugares. As pessoas falam, nossa, o seu livro foi o primeiro que eu li, agora eu estou lendo outros. Então, nossa, foi assim a maior alegria. E por isso que eu tenho tanto carinho até hoje pelo Amor Maybe, porque ele foi o livro que abriu realmente as portas assim para os leitores me conhecerem e para eles também, para muitos virem para o caminho da literatura e da leitura, né? Então E é o, muito e, o- gratificante, assim. e o que você fez de ser um amor, que você bota o amor da juventude, né? Os primeiros amores, né? Então, e você sendo professora e você vê seus alunos em situações que estão ali na escrita, deve ser bem impactante, né? De você ver que, poxa, o jovem, a gente pode chamar o jovem para a leitura. Porque às vezes a gente pensa Com assim, ah, certeza. tem que vir um escritor mais antigo. Não, pode vir um escritor de agora e que tenha esse olhar para o jovem, para a realidade Sim, dele, né? sim. E é engraçado porque eu falei dos jovens aqui, claro, é um livro juvenil, mas muitas pessoas, mães, avós, assim, também que leem, e foi muito bonitinho. Ano passado eu recebi um feedback de uma senhora
né? Era mãe de uma professora. A minha colega professora comprou e deu o livro de presente para a mãe dela. Sim. E aí ela falou assim para mim: Ah, minha mãe mandou eu falar que ela amou o seu livro porque é romance mesmo. Eu achei tão bonitinho. Ela fala assim: é romance mesmo, né? Porque é bem romântico. E tive uma outra experiência com uma outra mulher adulta já, né? Que me falou que também chorou muito lendo o livro por causa de uma passagem específica, né? Ele é um livro que tem um quê de uma parte mais espiritual, mais religiosa também, porque a protagonista tem essa vertente de vai se aconselhar, né, com o padre e tal. E tem uma das frases do livro que esse padre fala para ela que é assim, que Deus nunca coloca um sonho no nosso coração se ele não tem a intenção de realizá-lo. E Ai, aí também me arrepiei toda. E aí essa minha amiga, essa minha colega que comprou o livro e leu, ela falou que ela tinha muita vontade de engravidar, mas ela não estava conseguindo, tinha dificuldade. E ela falou assim: eu li seu livro e agora renovou as minhas esperanças, porque eu tenho certeza que não foi agora, mas um dia vai ser, porque é meu sonho e vai dar certo. Então trouxe também essa esperança para ela, sabe? Eu acho muito bonito assim, o poder que as palavras têm, né? Às vezes você Verdade. colocou uma palavra ali no livro, você pensa, não, para mim faz sentido, tudo bem. Mas isso vai chegar em outra pessoa e olha o sentido que pode fazer para outra pessoa, né? Trouxe a esperança para ela. Ela falou: Nossa, eu chorei, 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 porque eu fiquei pensando: Nossa, é isso. Se eu tenho esse sonho, Deus vai me ajudar a realizar esse sonho. Então, assim, tem nem o que dizer, né? Não, essa frase aí foi impactante. Essa daí eu vou guardar, porque essa daí foi. Chegou, eu me arrepiei toda. É, então, E eu digo é bem. que muitas vezes eu faço mais poesia, tu faz o romance. Mas às vezes a gente pensa que uma frase que a gente colocou em uma palavra não vai impactar. E quando você vai ver, é aquilo ali que impacta. Exatamente. Eu já tive uma paciente que eu comecei a recitar poesia no leito, durante a pandemia. O projeto, algumas pessoas têm conhecimento e outras não. O projeto Cantinho da Leitura que eu criei no Hospital Geral Roberto Santos, ele começou numa caixinha de sapato com 5 livros, no meio da enfermaria, falando assim, me deu a loucura, eu digo, vou. E um paciente foi, chegou, seu José Alfredo, pegou o livro, começou a folhear. E aí ele foi lá conversar comigo e disse assim, ó, enfermeira, já tô na página 18, viu? Ele lia, deixava lá e depois voltava. Que E aí legal. começou a crescer as doações. Hoje o cantinho são 1.000 livros. 1.000. E Todos doados. depois você Tô- me passa o endereço que eu faço questão de mandar alguns meus Sim. também, Ave tá? Maria. Assim, na pandemia a gente teve que recolher, mas eu espero que eu acho que até o final de dezembro eles vão atualizar, deixar eles voltarem. Aí eles estão aqui em casa, né? Mas enquanto isso eu tive que me reinventar. O que foi reinventar? Fazer poesia. Nunca Sim. tinha feito poesia. E aí eu comecei a escrever. Nessa que comecei a escrever, saiu meu livrinho, que eu vou estar mandando para você semana que vem, olha ele aqui. O Vai Ai, que Como lindo. Pode, Poesia ou Saudade, que é uma homenagem às minhas duas avós. O Vai Como Pode, era a minha avó Maria que falava que nós não podemos desistir dos nossos sonhos. Vai como pode, né? Então é isso que ela Legal. passava. Saudade é da minha outra vovó. E aqui tem poesias, tem 7 poesias da minha avó Dulce e as outras todas são minhas. Todas voltadas para os pacientes, cada um aqui. E travou aqui. Você tá me ouvindo? Assim, Eu tô te ouvindo. Você me ouve? travou para mim aqui. Peraí, rapidinho, gente. Travou de novo. Travou para mim. Peraí. Hoje a internet é mal. Não sei o que ela dá mal, mas ela é bem. Peraí. Peraí, viu, gente?
Então, a internet tá de mal conosco. Internet. Peraí, viu, gente? Não, vamos voltar. Peraí. Aqui. Peraí, viu, gente? Um minutinho. É que eu vou voltar. Peraí. Peraí, peraí. Peraí, Francine. Tô aqui. Ô, Carolina. Pronto. Não, esse. Não, desculpa, Francine. Tá uma tragédia, mas a gente vai. A gente vai, a gente consegue. Francine, Você... você podia ler só uma partezinha de um romance seu pra gente sentir o gostinho aí? Posso sim. Eu vou ler aqui um trechinho, então, do Amor Maybe, né? Pronto. Gente, Que já é gostei. a personagem Josie está escrevendo uma carta. Então, ela Sim. vai colocar lá, né? Los Angeles, 29 de outubro de 2000. Então, anos 2000. Olha, 2.000. Querido, já 21 anos já. Na época que não tinha muito celular, ela estava escrevendo uma carta. Querido, começo hoje, na solidão do meu quarto, o livro que pretendo escrever. Se antes só havia inspiração de tristeza, posso ver que a situação mudou. Sinto em mim uma louca ebulição de ideias e quase não consigo colocá-las no papel pela rapidez com que me vem à mente. Agora me sinto uma artista de verdade. Estou escrevendo sobre o amor. Você saberá compreender o motivo. Às vezes me sinto como uma artista que há muito tempo decifrou o mundo e já não se entusiasma com coisa alguma. Não há surpresas tão surpreendentes, piadas tão engraçadas ou tragédias tão tristes. Os dias arrastam-se sem qualquer motivação, até que um dia o sol brilha mais forte. Tudo está colorido e ela descobre-se apaixonada de novo. Então é como se cada coisa no mundo fosse nova, como se ela mesma nascesse de novo, porque na outra vida não existia o ser amado, porque nessa vida o céu acima dela está acima dele também, porque agora o vento acariciando seu rosto é o mesmo que passou por ele. A partir dele, tudo volta a ser inspiração e a artista entende que a vida é só amor. Sim, sou uma artista apaixonada, estupidamente apaixonada. Como posso negar se meu coração me impulsiona a revelar meus sentimentos nessas páginas pintadas com as cores do amor? Ah, é uma sensação tão maravilhosa e você deve saber que é o responsável por ela. Como causador dessa paixão, terá um papel muito importante na história que comecei a escrever. Dedicarei o personagem principal a você. Com carinho, Josie. Ai, Então que aqui é lindo. quando ela se apaixona, aí ela Lindo. queria ser... obrigada. Ela queria ser escritora, só que ela só pensava coisas tristes. E Sim. aí ela falava, eu não quero ser escritora da tristeza, né? Vou ser conhecida como uma pessoa que só escrevia coisas tristes. E aí, quando ela se apaixona, vem a inspiração. Ela fala, agora eu vou escrever, agora tem coisas felizes para escrever. Então, é um pouquinho... esse Gente, trechinho é sobre isso. gente, você ainda consegue botar uma carta no meio de um romance. Francine, você não Então, dorme. Você não dorme. Eu cheguei à conclusão que você não dorme. Você fica da ligada em tudo, gente. Tô aqui impressionada. Tô aqui, ó. Eu digo, oh, meu Deus. o pessoal fala, da meia-noite às 6, eu estou trabalhando, porque eu tenho, imagina que eu não sou só escritora, eu sou professora, então Sim, durante o dia, manhã e tarde, eu estou na função professora. sim. E aí o tempinho que sobra para escrever, né? Então realmente não é fácil. Não, não é fácil. E você ainda é multi, ainda você tem que pensar em personagem feminino, masculino, e ainda pensar em colocar carta no meio do romance? Ah, eu digo não. É
Eu E tô aqui, aí, já estou aqui em estado de choque, gente. Gente, essa mulher é incrível. Eu digo, olha, mas você falou no comecinho, né, Carol, que na pandemia você se descobriu poeta, né? sim, E eu digo assim, eu digo isso também, que na pandemia, se não fosse a arte, se não fosse a literatura, eu acho que eu tinha surtado também, porque agora está um pouco mais tranquilo, né? Mas a gente teve períodos longos e muito pesados, né? Imagino você, enquanto profissional da saúde, eu, enquanto profissional da educação, também foram períodos assim terríveis, assim, aquele choque de um dia você está trabalhando, no outro dia você está em casa, quarentena, e uma quarentena eterna, né? de novo mudo pra mim. Peraí, viu, gente? Rapidinho. Mudinho. Pronto, voltamos. Pronto, Oi. voltamos. Então, a Então, pandemia também fez com que sua mente ficasse a 1.000 por hora, Francine? na verdade, eu tive que canalizar, né, essa energia para não pirar. Eu estava começando já a ter umas crises de ansiedade, estava começando a ficar deprimida. Eu falei, não, gente, tem que canalizar. E aí, na pandemia, eu criei o meu canal do YouTube, que é o Senhora Literatura, que acho que até Sim, você viu, eu tenho feito algumas lives também, né? sim. E foi a forma que eu encontrei além, né, já escrevia e tal, mas o clima estava tão pesado que eu acho que tinha que fazer outros movimentos, né? Então, esse movimento de fazer as lives com escritores, de falar dos livros que eu estava lendo, isso me ajudou muito e tem me ajudado muito nessa pandemia. Com Então, eu certeza. acho que quem conseguiu se voltar, né, canalizar como você canalizou para poesia, outros canalizaram para música, outros foram fazer jardinagem, cada um teve que achar, né, a sua tábua de salvação para não enlouquecer, porque realmente Verdade. Tábua de tem sido, salvação, esse é o nome para isso. né, Porque e é tem sido difícil períodos você, de um muito dia para outro, difíceis. a gente ter que ficar dentro de casa, aprender a ficar dentro de casa, né? Porque a gente tá aquela coisa, vou ali, vou no cinema. E aí você se vê preso. Sim. E você diz E eu, assim, ima poxa, isso aqui eu tenho que fazer alguma coisa, né? e eu Para imagino poder a gente assim, poder sair, né? Para não ficar deprimido, como você disse, para não ter crise de ansiedade. Teve um dia que eu estava aqui em casa, eu digo, olha, eu tenho que descer, eu vou descer, eu vou andar, porque senão eu vou pirar aqui dentro. sim. Mesmo E estando com pai, com mãe, a gente fica, né? sim, eu imagino assim para vocês, profissionais da saúde, né, o quanto, porque além de tudo vocês estavam e vocês estão na linha de frente. Sim. Então aquele medo do desconhecido e quantos profissionais que não se contaminaram e Sim, faleceram, né? Então, nossa, foi muito pesado para todo mundo e para vocês muito mais, né? com certeza. Muito mais. E a gente perdeu gente para essa pandemia que a gente nunca imaginava, né? Eu já tive um momento de ver paciente com, nós não somos referência, casos de Covid, sim. E é difícil. Você tá com um paciente te pedindo para respirar, aí você dá o oxigênio, aquele oxigênio não aguenta ele. É difícil. Você tá carregando peso. Digo, não, não tô não. Eu tô conseguindo deixar o senhor de lado com a ajuda aqui do lençol. Não se preocupe comigo, não. Você vê a preocupação dele com a gente e a gente Sim, preocupada com ele. Então, um aprendizado da gente com o paciente. E eles se sentem muito só. Uma virou e disse assim, enfermeira, eu tô me sentindo só aqui. E é difícil, é porque é uma muito doença difícil. que, além do físico, mental. Porque você não fica com o acompanhante. Você é Sim. isolado mesmo. Para uma proteção para ele e para o próximo, né? Interessante. Mas olha, eu sei que já tá dando aqui 1 hora já, né, da De nossa novo. live. Peraí, rapidinho. Ixi, ele tá. Oi. Foi. Tava falando. Aqui também, Francine, sabe quem está aqui? Oi. Cleide Lima. Ela é poeta, professora e a primeira profissão dela é de cobradora de ônibus.
de Olha Olinda, só. Pernambuco. E o livro dela hoje foi o mais pedido pelos pacientes. Que legal, parabéns. E agora, Maravilhoso. Carol, não sei, né? A gente já deve estar encerrando, são quase 1 hora já de live, né? Sim, Mas eu quero, então, antes de a gente encerrar, como a gente veio para falar, né, das mulheres, sim. e eu queria mostrar esses 2 livrinhos aqui, Vozes Escarlate, que é o livro do coletivo, é o Sim. coletivo Vozes Escarlate. Então, depois também, se o pessoal quiser conhecer, esses 2 livros aqui, eles fizeram parte de uma coleção Que da massa. editora Urutau, né, do selo Hecatombe, que foi a coleção Pangeia. E esse aqui, Sim, Vozes Escarlate, e esse Quan Satcher Kruer, que é do coletivo Marianas, sim. são 2 coletivos feministas, Que dos massa. quais eu faço parte. Então, esse aqui, o Vozes Escarlate, ele reúne poetas de vários estados, tem do Paraná, tem do Rio, tem do Rio Grande do Sul, e são todas mulheres, tá? Então, e tem artistas também, não só poetas, né? Deixa eu ver se eu abro aqui para mostrar. Então, ele tem as poesias e tem as artes visuais, Olha que arte linda. e eles falam sobre o universo da mulher. Então, quem gosta também de ler e quer prestigiar a autoria de mulheres, pode procurar no site da editora Urutau, Brutal. Vozes Escarlate, que é do coletivo Vozes Escarlates, e o Quan Satcher Kruer, que é do coletivo Marianas. O Sim, coletivo Marianas é um coletivo aqui de Curitiba, sim. só também com artistas mulheres feministas, né? Não só escritoras, mas também artistas. Deixa eu ver se eu pego. Ah, esse aqui não tem muitas imagens. Mas também com poesias que falam Quan Satcher Kruer significa com o sangue sagrado. Olha. Então, com o sangue sagrado de muitas mulheres, né, foi feito esse livro. Eles vieram muito de uma a editora Urutau, não sei se você conhece, eles têm 2 coleções de livros que se chamam Quem Dera o Sangue Fosse o Sol da Menstruação, para Olha. falar realmente dessa questão da violência contra as mulheres, né, de toda essa luta das mulheres. Então, esses 2 livros, eles eram muito nessa pegada de falar das mulheres, dos sonhos das mulheres, das batalhas, das vitórias e conquistas também, né? Por que não? Então, quem se interessar, depois dá. Boa Ou pedida manda e boa uma indicação. mensagem também, né? Que são livros todos, todas as escritoras aqui são, e artistas são todas mulheres. Né? Então, é... Oi. Como de novo para mim. Peraí, peraí. Rapidinho. Oi, voltamos. Francine, eu queria muito agradecer a tua presença aqui. Estou, assim, encantada e maravilhada por tua garra e tua desenvoltura com a escrita e poder criar tantos personagens e que marcam também a vida de todos. E saber que você, além de educadora, de também formada em educação física, escritora de romance, consegue mudar a rotina de cada um, mudar o pensamento, fazer com que as pessoas comecem a ter uma vida mais leve através da leitura, né? Então, desejo a você muita sorte e que venham mais livros, que venham mais romances. E eu sempre, quando tem aqui alguém, eu tenho a audácia de escrever uma poesia. Ah, que E aí eu legal. fiz uma poesia para você. Eu fui olhando Olha, suas fotos, tá, 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 tá. que Eu digo, honra. vixe, espero que ela goste. Ó como ainda tá. Ainda vou digitar para te mandar isso aqui, ó. Tá Uau, já gostei, já. aqui. É que a letrinha, ela tá feia, né? Porque a caligrafia tá sendo feita. Aí eu vou ler aqui para você. Por Espero que você favor. goste. Caminhas pelos campos de trigo. Sente o vento nas palmas das mãos. O som dos pássaros a encantar tua tarde. A mente começa a produzir.
as primeiras linhas do futuro romance que escreverá. Sentas em um banco improvisado, pega uma folha de papel na bolsa e rabisca as primeiras frases, as primeiras palavras e no final uma página. Voltas para casa e sua alegria transborda ao ver um mural de versos feitos por tua amada filha. E o dom já está aí. A raiz literária está crescendo e expandindo. Senta na mesa, arruma todo o material. Recebe o abraço solidário do seu grande amor, seu marido. Agradece por tantas superações, sonhos e vida. Viva o romance, viva a escrita. Sonhar a cada frase faz vencer tuas batalhas. Ó, tô emocionada, obrigada. Verdade, eu Me fiz fez ontem. chorar, me fez chorar. Ai, vocês tudo choram. Eu digo, oh, meu Deus. Eu digo, eu fiz vendo suas fotos. Eu sou muito de ver e aí vou interpretando, né? E vou colocando. E eu Obrigada, disse assim, obrigada espero pelo... que ela goste. Foi feito de coração. Eu vou estar Não, muito digitando, vou estar carinhoso. te mandando. Semana que vem vou estar te mandando meu livro também. E vai com Isso, poesia com acróstico, viu? Ainda tem olha, agora. que legal. Espero que E você goste. já amei, muito obrigada pelo carinho, foi uma surpresa muito boa. E eu desejo tudo de bom também para você, que você tenha muitos outros livros e que o cantinho da leitura também cresça e que volte, né? Você falou que está meio parado aí por causa da É, pandemia, mas que volte com força total quando for possível e for seguro para sim, todo mundo, isso. né? Eu também quero, depois me passe o endereço para eu enviar os livros Sim. e faço muitos votos e parabéns para você, para todas essas mulheres da sua vida, para todas essas mulheres que estão aqui acompanhando, que você falou que são trabalhadoras também, né? Sim. Então, parabéns para todas. Parabéns. Vamos tirar nossa selfie com a Arara Laura aqui, que ela é espótica. Ela gosta de aparecer. Vamos lá. Vamos lá. Aí, Aê. pronto. Obrigado, muito E eu obrigado agradeço muito o convite. mesmo, Francine. Que você realize mais ainda seus sonhos, que venham mais romances. E eu vou digitar a poesia direitinho e vou estar te mandando nesse instante. Obrigada. Obrigado. Fica com Beijo. Deus. Beijos.